Olá, seja bem-vindo a esse vídeo. Hoje você vai aprender como instalar e configurar um servidor local para que você consiga fazer os sites na sua máquina sem precisar gastar com hospedagem para isso. E também depois no final eu vou mostrar como que você consegue instalar o WordPress nesse servidor local, caso você deseje trabalhar com WordPress. Se você não me conhece, eu sou o Marcelo Rocha, também conhecido como Celão, e esse é um canal focado não apenas na criação de sites, mas também como você consegue criar sites, vender esse serviço. Está ficando cada vez mais fácil e possível criar soluções ainda mais completas. E para que você consiga fazer isso localmente, é fundamental que você tenha um servidor local, tá bom? Dá para fazer direto na nuvem, direto na hospedagem? Dá, mas não é a melhor prática. Eu vou te explicar bem rapidinho aqui pelo qual motivo que eu te digo isso, ok? Então eu preparei aqui rapidinho um mapa mental para mim te mostrar, não vou me delongar demais aqui. Então vamos lá, servidor local. Nós vamos ver aqui 4 pontos principais, tá? Primeiro, o que é um servidor local? Então, todo site na internet precisa de duas coisas para ficar online: um domínio e uma hospedagem, tá? Essa hospedagem é uma pasta com os arquivos do site, enquanto o domínio ele é simplesmente o endereço de um site, tá bom? Aquele www. alguma coisa que a gente coloca lá no navegador. Então esse é só o nome. Mas a hospedagem, que é esse servidor, ele é uma pasta que está com os arquivos e o banco de dados do site, tá? O banco de dados é como se fosse uma planilha de Excel gigante que vai salvar informações como, por exemplo, usuário, senha para acessar o site e assim por diante. Isso é fundamental. Mas, se você está começando, você não precisa gastar com isso aqui para que você consiga já treinar. Você consegue transformar o seu computador em um servidor. Ele vai funcionar como um servidor, tá? Só que é um servidor local, por isso que a gente chama de servidor local, beleza? Então, isso que é um servidor local, ok? Resumo aqui rapidinho, é deixar o seu computador fazendo o papel do servidor de hospedagem. Você não precisa gastar com HostGator, com Hostgator, nada disso para você aprender. Ninguém acessa pela internet, só você, ok? Então isso fica apenas na máquina que você está acessando. E você consegue utilizar a mesma tecnologia que roda no servidor online. A maioria dos servidores roda Apache, PHP, o banco de dados MySQL. Existem outros bancos de dados hoje em dia, óbvio, mas esses são os mais comuns e os mais utilizados, pelo menos atualmente, ok? Então isso é o servidor local. Segundo ponto, por que você pode trabalhar localmente? Ah, Marcelo, mas eu já tenho um servidor, já tenho lá um site HostGator, eu posso usar ele? Você pode, se você quiser, mas mesmo que você já tenha, é recomendável trabalhar localmente antes nos projetos por alguns motivos. O primeiro deles eu acabei de falar, você não precisa gastar se você quiser. Se você está aprendendo, isso é um custo zero para você. Se você tem uma máquina que roda o seu computador aí, você já consegue utilizar ela como um servidor local. Óbvio, se a sua máquina é um pouco mais limitada, o servidor vai demorar um pouquinho mais para responder, vai ser um pouquinho mais trabalhoso. Mas você vai usar apenas os recursos locais da sua máquina, memória RAM, processamento e assim por diante. Beleza? Sem risco, porque o projeto só existe na sua máquina. Mesmo desenvolvedores que já estão há algum tempo no mercado utilizam bastante o servidor local por causa disso aqui. Se acontecer algum BO com o projeto, você está trabalhando na sua máquina. Agora, se você faz uma coisa direto no servidor, direto online, se acontece um BO, dependendo do tipo de servidor que você está, às vezes você perde todos os projetos que estão naquela máquina. Tá? Então é bom e é recomendável você trabalhar localmente. Depois que o projeto está pronto, existem maneiras de a gente subir ele online para que ele fique online na internet, né? O seu site ou o sistema que você está criando fique online na internet. Primeiro, porque é rápido, né? Não depende de internet. Saiba você ou não, mas toda vez que você está mexendo com alguma coisa no site, dependendo de como você está editando, você está fazendo o download dos arquivos e depois você faz o upload. Então você faz download e upload, download e upload. Isso tem dois problemas. O primeiro deles vai exigir internet sua, né? Se você tiver sem internet, você não consegue trabalhar naquele projeto. E segundo, isso vai ocupar os recursos do servidor. Dependendo da tecnologia que você está utilizando, isso pode dar um pouquinho de travamento em outros sites que estão no mesmo servidor e assim por diante, tá? Não precisa entrar em detalhes técnicos agora. E o principal é isso aqui, ó. Você pode testar a IA no projeto sem riscos. O próximo vídeo que eu vou gravar no meu canal depois desse aqui, eu vou falar um pouco mais sobre isso, e é a forma correta de utilizar a inteligência artificial nos projetos de sites e sistemas que você fizer. Não perca o próximo vídeo que a gente vai falar um pouco mais sobre isso, tá bom? Mesmo se você trabalhar com WordPress, principalmente, ok? Vamos lá, terceiro ponto aqui, rapidão. Por que você precisa de um servidor? Então, eu já mencionei aqui, né? Por que você tem que trabalhar com ele localmente, né? Agora, eu quero passar um detalhe um pouquinho mais técnico sobre por que a gente usa esse servidor. Marcelo, será que não basta eu simplesmente editar um arquivo HTML, CSS, JavaScript e rodar no navegador? Se for essas três linguagens, sim.
Mas quando a gente pensa em um sistema um pouco mais completo, por exemplo, o WordPress, não precisa necessariamente ser o WordPress, mas esses sistemas que processam esses tipos de dados, eles rodam o que a gente chama de server-side, ou seja, do lado do servidor. Quem processa os dados é o servidor, não é o navegador. Como assim? Não entendi. Então, ó, eu vou te passar, se você nunca ouviu isso aqui, pode ficar tranquilo que você vai entender, tá? Então, vem devagarzinho que eu vou te explicar. Tá vendo? Linguagens front-end são interpretadas pelo navegador. Então, aqui tem um conceito que se chama front-end e back-end. Vamos lá. O que é o front-end? Eu vou abrir todos aqui e eu vou te explicar. Tem mais linguagens além dessas, mas é só para te explicar rapidinho, tá? Então, tá vendo essas 3 linguagens aqui, ó? Isso aqui são códigos, tá? Então, são arquivos de texto que são formados por códigos. E esses códigos, quando você joga eles num navegador, por exemplo, no Google Chrome, que eu estou aqui, né? Então, imagine que isso aqui é o Google Chrome. Quando você joga eles no Google Chrome, o próprio navegador vai entender esses códigos e vai converter ele no formato visual do site, com imagens, com botões e exibir para o usuário final. Então imagine que aqui está o usuário, tá? Quando é alguma dessas 3 linguagens, é o navegador que faz essa interpretação, tá? Como se fosse a tradução de um idioma, né? Então isso aqui é um idioma, o navegador traduz e transforma esse idioma em algo visual para que pessoas consigam ver, tá bom? Somente essas 3 aqui, ó. Então, se você está fazendo um site bem simples, que não tem nada de processamento de dados, essas 3 linguagens aqui você não precisa do servidor local. É só você escrever elas e abrir direto no navegador que ele vai funcionar. Beleza? Só que quando a gente trabalha com sistemas, aí a gente precisa de um servidor. Por quê? Porque essas linguagens aqui, ó, o navegador não entende. Então lembra do desenho do navegador? Ó? Ele não entende essas linguagens. É preciso o quê? É preciso um servidor antes, tá? Então imagina que isso aqui é um servidor. Então precisa desse servidor aqui. Esse servidor vai traduzir essas linguagens aqui, PHP e o banco de dados, né? Entenda desse jeito. Vai traduzir para HTML, CSS, JavaScript, tá? E aí sim o navegador vai conseguir entender para mostrar para o usuário, tá bom? Se você não entendeu essa parte técnica e está começando agora, não esquenta a cabeça. Eu só estou te explicando isso aqui porque eu preciso que você saiba, tá? E quando a gente fala de sistemas que constroem sites, como por exemplo WordPress e Elementor, basicamente eles são construídos nessa linguagem. Por isso que a gente precisa de um servidor local, tá bom? Marcelo, não entendi. Não esquenta a cabeça. Prossegue do mesmo jeito. Ok? Qualquer dúvida também deixe aí nos comentários. Eu estou tentando ser o mais simples possível para que todo mundo entenda, tá? E se você já sabe isso, você pensa que é muito básico, faz parte, tá? Fica até o final que você vai tirar proveito do vídeo mesmo assim. Agora, eu vou te passar aqui alguns servidores locais que existem. Muita atenção aqui. São, basicamente, na realidade existem vários, né? Mas, ó, existe um que se chama LocalWP. Ele é mais focado para trabalhar apenas com WordPress. Marcelo, significa que só ele dá para instalar o WordPress? Não. Eu vou te mostrar um aqui, que é o que eu te indico, que é o Champ. Você consegue trabalhar tanto em sites com WordPress como sites que não são WordPress. Inclusive, até mesmo para fazer sites com inteligência artificial conectada. Você vai ver isso num vídeo seguinte que eu vou postar depois desse aqui, ok? Então, isso aqui é focado apenas em WordPress, beleza? Aí nós temos também, ó, o WAMP, o MAMP e o Champ. Por que eles têm esses nomes, ó? O WAMP vem do W, que é o Windows. Então, é basicamente um servidor local que roda no Windows. E o MAMP. MAMP, ele é enxuto também e tem o M porque vem de Mac. Então ele é focado nos computadores da Apple, que tem o Mac, tá? E aí tem o Champ. Então ele é o X aqui porque é X-Platform, ou mais de uma plataforma, tá? Se eu não estou enganado é isso. Enfim, ele é versátil. É para rodar independente de você estar utilizando Windows, Mac ou Linux, tá? Então eu te recomendo que a gente trabalhe com o Champ. E eu vou te mostrar aqui como que você faz para instalar ele. É muito simples esse processo aqui. Muito simples, ok? No meu computador aqui, que você está vendo a tela, eu estou em um Mac. Eu sei que a maioria das pessoas utiliza o Windows. Então o que eu vou fazer? Eu tenho aqui uma máquina virtual que eu instalei aqui. Esse programinha aqui que eu instalei no Mac chama UTM. A gente consegue rodar uma máquina virtual aqui dentro. E eu tenho um Windows recém-instalado aqui. A única coisa que eu fiz foi instalar o aplicativo do Google Chrome, tá? E aí eu vou te mostrar aqui como que você faz para instalar esse servidor local, para você conseguir fazer sites e sistemas localmente sem precisar gastar como hospedagem. É muito simples. Então você vai abrir o navegador aí, ó, e você vai pesquisar no Google por Download Champ, tá bom? Download Champ. Você vai encontrar esse primeiro aqui, ó, Apache Friends. Pode clicar nele, ó. Vamos clicar aqui, ó, em Download Champ, e aqui você consegue baixar
o champ para o dispositivo que você estiver utilizando, tá? Nesse caso aqui, ó, eu estou dentro de Windows, então eu consigo baixar para Windows. Se você está usando para Linux, você consegue baixar aqui o de Linux e também consegue baixar o de Mac, tá? O processo de instalação, basicamente, é próximo, como a gente já faz de uma forma rotineira. Então eu vou fazer isso rapidinho aqui para o Windows, então eu vou clicar aqui em baixar, tá? E ele vai baixar aqui o aplicativo para mim, e aí eu vou abrir a instalação dentro desse Windows. Muito bem, então já concluiu o download aqui, eu vou abrir esse instalador aqui no meu computador, né? Então você pode abrir normalmente. Aqui você vai dar um next, né? Próximo, aqui pode dar um próximo também. Aqui é importante que você entenda que essa aqui vai ser o endereço da pasta do champ. O que acontece? Cada site fica dentro de uma pasta no computador, ok? E os arquivos do site vão ficar dentro dessa pasta. Aqui nós estamos dizendo que essa pasta que vai ser utilizada pelo aplicativo do champ, neste computador vai ficar dentro de c:/champ. Pode manter esse padrão mesmo, depois eu te mostro como que a gente visualiza, tá? Aqui nesse caso, ele está me dando esse aviso que a pasta não está vazia. Por qual motivo? Porque eu já tinha instalado o champ aqui nesse computador e eu desinstalei ele só para mim te mostrar, tá? Mas o seu não vai dar esse aviso. Eu vou até apagar o conteúdo dessa pasta para mim conseguir prosseguir. Quer ver, ó? Pronto, já apaguei, ó. Agora sim eu vou prosseguir. Aqui você vai selecionar o idioma, pode deixar em inglês mesmo. Próximo, ok. E aqui está fazendo a instalação. Mais uma vez, se você está usando o Mac ou o Linux, o processo é basicamente o mesmo, tá? Pode ir avançando. Ok, após concluir a instalação, ele vai aparecer aqui para você se você deseja começar, né, ou startar o painel de controle do champ. Vou clicar em Finish e aí ele vai startar o painel aqui para mim. E esse aqui é o painelzinho do champ, tá bom? O que temos aqui, ó? Ele instalou para nós alguns recursos, alguns serviços, tá vendo aqui, ó? Serviços. Dentre eles tem o Apache, tem o MySQL, FileZilla, Mercury e Tomcat. O que nos importa aqui são dois. Tá bom? FileZilla é para transferência de arquivos, né? Quem tem servidor sabe o que é o FTP, mas basicamente são esses dois aqui, ó, tá? Então o Apache, o que faz o Apache? O Apache é basicamente aquilo que vai transformar o código que é PHP, que precisa de um servidor, em um código HTML, CSS, JavaScript que o navegador lê. Então nós vamos precisar ligar esse serviço do Apache. E o outro serviço é o que nós chamamos aqui de MySQL, que é basicamente o banco de dados, tá bom? Como se fosse aquela grande planilha de Excel que vai salvar um monte de informação. Ok? Então nós precisamos ligar essas duas coisas. Aqui eles estão desligados. Como eu sei disso? Porque está com um X aqui. Então você precisa clicar aqui, ó, em Start e Start no outro. Na hora que os dois estiverem verdinhos, pronto, nós já temos um servidor rodando localmente. E como que nós podemos acessar esse servidor na nossa máquina? Detalhe, funciona só nessa máquina em que eu instalei. Por isso que chama servidor local. Então você vai abrir o navegador, por exemplo aqui o Google Chrome, você vai acessar localhost. Só isso aqui, tá? Quando você digitar localhost, você vai cair numa tela como essa. Se cair numa tela como essa, deu certo, nós já estamos aqui dentro do servidor. Legal? Isso aqui é a tela padrão. Onde que está o conteúdo dela, então? Se nós acessarmos as pastas, você pode procurar a pasta que foi feita a instalação. Lembra que tinha sido feita aqui na pasta c:/champ? Então eu acessei aqui, ó, pasta c:/champ. Quando eu clico aqui, eu tenho várias pastas. Você vai procurar aqui uma pasta chamada htdocs, que é essa aqui. Tá vendo? Ó, htdocs. Clicou nela, aqui nós temos esse conteúdo. Tudo isso aqui é exatamente o conteúdo dessa pasta, tá bom? Isso aqui você pode apagar tranquilamente. Então eu vou dar um delete aqui, ó, apaguei. Agora, se eu entrar novamente aqui, ó, apenas em localhost, você vai ver que está vazio, tá bom? Isso significa que este conteúdo que está aqui no localhost é exatamente o conteúdo que está dentro da pasta chamada htdocs do champ. Então isso já é o servidor local. Como eu sei? Vamos criar uma pasta aqui só para você ver. Então, novo pasta, ó. Vou chamar de teste, tá? Quando eu atualizo aqui agora, nós temos aqui uma pasta teste. Se eu clicar aqui, ó, eu entrei dentro dessa pasta chamada teste, né? Então eu entrei aqui, certo? Eu vou voltar aqui, ó, nós temos a pasta teste, aqui, ó, Parent Directory, ou seja, voltar para o diretório pai. Cliquei aqui, ó, ele voltou, tá? Então tudo que eu fizer aqui, ó, eu consigo ver ali dentro do navegador. Então, ó, testando de novo. Testando de novo. Quando eu faço isso e atualizo aqui, ó, ele aparece a pasta. Isso significa o quê? Significa que todos os arquivos que estão aqui já são processados aqui no navegador. E a partir de agora, o que acontece? Agora eu posso conectar uma IA aqui, eu posso desenvolver os arquivos direto aqui, eu não precisei gastar com hospedagem. Se eu estiver trabalhando com WordPress, eu posso criar um site aqui, né, ou seja, uma pasta, então cada uma dessas pastas dentro da pasta htdocs é como se fosse um site novo, né? Então eu poderia criar o projeto inteiro aqui localmente, sem precisar gastar com hospedagem.
para mim aprender, para mim treinar e também para mim fazer projetos localmente, ok? Mas e o banco de dados? Como que eu acesso? Se você quiser acessar o banco de dados, você vai precisar fazer o seguinte: localhost/php-myadmin, tá bom? Então php-myadmin é o painel onde a gente consegue gerenciar ou fazer a... Deixa eu só fechar essa janelinha. Gerenciar ou fazer a configuração das coisas a respeito do banco de dados, tá bom? Então esse é um banco de dados do tipo MySQL, certo? Se eu clicar em novo aqui, eu vou criar um novo banco de dados e assim por diante, tá bom? É assim que você acessa. Lembrando, isso aqui também roda apenas na sua máquina, apenas localmente, ok? Marcelo, estou usando o Linux ou estou usando o Mac? Como que fica o painel do Champ para mim? Eu vou mostrar para você rapidinho aqui, dentro do meu computador, que eu estou aqui no meu utilizando o Mac mesmo, tá? Então, se você estiver utilizando também vai ficar desse jeito, olha só. Veja, aqui é a mesma coisa, tá? Só que a telinha dele aqui, como a gente liga os recursos, é um pouco diferente. Tá vendo aqui, ó, Champ? Como é que você liga, ó? Então tem que clicar aqui em MySQL, se tiver vermelhinho é sinal que tá desligado. Para ligar é só clicar aqui no Start. Se tiver verdinho é sinal que ele já está ligado. Tá vendo o status aqui como running, ou seja, executando? Então você liga ele e você liga também o Apache Web Server, que são os dois mais importantes. Se você quiser usar FTP também, você pode ligar esse outro aqui, mas nesse caso, na maioria das vezes não é necessário aqui quando a gente trabalha localmente, tá bom? Então eu só estou te mostrando isso caso você esteja aí utilizando um Mac também ou um Linux, ok? E aí, beleza, nós já temos isso aqui instalado. Cada um dos sites que nós criarmos aqui dentro, cada uma das pastas que nós criarmos aqui dentro da pasta htdocs no Champ, é um novo site que nós temos aqui dentro desse servidor local. Então aqui, por exemplo, eu poderia chamar de site 1, né? Então se eu renomear aqui, ó, quer ver, ó? Deixa eu só ver como é que eu... Aqui, ó, renomear. Então eu vou colocar aqui, ó, site 1. Então, beleza, quando eu atualizo aqui a página do localhost, tá lá, site 1. Então, digamos que eu esteja trabalhando mais um outro projeto aí localmente. Então você cria uma outra pasta. Eu vou chamar essa outra pasta de, por exemplo, dentista. Então imagina que você está fazendo um site de dentista, tá? Então, ok, aqui dentro dessa pasta, aqui devem estar todos os arquivos do site. Seja arquivos HTML, CSS, imagens e assim por diante, tá bom? Se eu atualizar aqui, ó, e eu acessar, ó, cliquei em dentista, então localhost/dentista, tudo que aparecer aqui é o conteúdo do site. Aqui não está aparecendo nada porque, como você está vendo, a pasta está atualmente vazia. Mas se eu criasse, por exemplo, um arquivo de texto aqui, ó, eu ver o documento de texto, eu vou chamar esse documento de texto de index.html, tá? E aí quando eu atualizo aqui, ó, tem aqui o index.html, tá .txt porque nós não estamos vendo, mas na verdade tá o txt aqui, né? Eu precisaria editar, inclusive, com a extensão, né? Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo fazer isso, ó. Editar, não, aqui na propriedades, vamos ver se a gente consegue. É que esse aqui é um arquivo de texto, né? Eu precisaria mostrar a extensão do arquivo aqui. Mas enfim, não vou fazer isso aqui agora, tá? Só pra você saber. E aí, se eu estiver trabalhando com o WordPress, como que eu faço para mim instalar o WordPress dentro desse servidor local? Aí você vai precisar acessar o site do WordPress para você baixar os arquivos dele, tá bom? Então, você digita assim, ó, WordPress BR aí no Google e ele vai aparecer aqui, ó, br.wordpress.org. Clicou nesse site aqui do WordPress, você vai ter esse botãozinho aqui na parte de cima, ó, baixar WordPress. Clicou nele, você vai selecionar a versão que tiver atual, né? Pode ser nesse caso aqui a versão WordPress 7.0.3. Então eu vou clicar em baixar, ele vai começar a baixar os arquivos, né? É um arquivo zip. Ok, já baixou aqui. O que eu faço? Cliquei nesse arquivo zip, ele tem uma pasta ali, ó, com todos os arquivos. Então tudo isso são os arquivos do WordPress. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar todos esses arquivos aqui, ó, e eu vou ter que copiar eles para dentro daquela pasta que nós estamos aqui dentro do Champ, tá vendo? Ó? htdocs, a pasta dentista, por exemplo. Então eu vou colar todos eles aqui. Cliquei em colar, aguardo um pouquinho enquanto está colando. Prontinho, ó, já colei todos os arquivos aqui dentro dessa pasta do projeto. Agora o que eu posso fazer? Vamos voltar aqui dentro do nosso projeto do dentista, ó. Então eu vou voltar para a pasta anterior. Quando eu clico aqui em dentista novamente, agora ele já vai cair na tela de configuração do WordPress, ok? Só que aqui ainda não dá para configurar o WordPress porque falta uma coisinha. O que que é? Ó, vamos lá. O WordPress, ele é um software open source. Ou seja, por que a gente diz que ele é open source? Porque todo o conteúdo que está aqui dentro dessa pasta nós conseguimos editar. Ele é de código aberto. Só que ele precisa de duas coisas para ele rodar. Se você está trabalhando com WordPress, né? Se você não está trabalhando com WordPress, o que eu mostrei até aqui já era suficiente porque é um servidor local. Mas se você está com WordPress, ele vai precisar de duas coisas. Os arquivos, as pastas e arquivos do WordPress, que é isso que nós acabamos de colocar aqui dentro do Champ. E também o banco de dados. Como é que eu faço banco de dados?
Aí a gente vai utilizar esse outro recurso que o Champ nos proporcionou aqui, que é o PHPMyAdmin. Então, entrando aqui, ó, é só você clicar aqui, ó, em novo, que ele vai criar um novo banco de dados. Aqui você pode colocar o nome do projeto. Eu recomendo que você use o mesmo nome que você utilizou na pasta, tá? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, dentista, ok? Clicou em criar. Beleza, então o banco de dados está criado. Ele não tem nada aqui. E agora? Agora pode ficar tranquilo que o próprio WordPress vai configurar isso para nós, tá? Então, beleza, o que você faz aqui, ó? Clica em vamos lá. E aí você vai preencher o nome do banco de dados. Acabamos de colocar, é esse nome aqui, ó, dentista, que você viu. Então você vai simplesmente digitar o mesmo nome que você colocou no banco de dados. Presta atenção para não errar, tá? Tem que ser igualzinho. Dentista, ok? Evita usar espaço, caractere especial, maiúsculo, minúsculo. Coloca do jeito mais simples que for. Assim, tudo junto, pequenininho mesmo, tá bom? Nome de usuário. Aqui o nome de usuário não é o nome de usuário do WordPress que você vai usar para logar, não. É o nome de usuário do banco de dados. O Champ nos dá como padrão o nome do usuário e senha de banco de dados os seguintes. Então o usuário é root, tá bom? Desse jeitinho aqui. Senha pode deixar vazio. Aqui não precisa mexer, aqui também não precisa mexer porque você está trabalhando localmente, então não tem perigo. Clicou em enviar. Tá? Quando você faz isso, você vai ver aqui, ó, muito bem, você concluiu essa parte da instalação. Agora você clica em instalar e ele vai fazer a instalação do WordPress. Se por acaso para você aqui aparecer um erro, falar assim, olha, não foi possível, aconteceu esse erro, isso é um problema de permissão de pastas, tá? Aí o que você faz? Você vai copiar o erro, você joga no chat GPT, de graça mesmo, fala assim, olha, apareceu este erro aqui, estou instalando o WordPress com banco de dados, aí você vai falar qual que é o seu sistema, se é Windows, se é Linux, se é Mac, e fale assim, provavelmente acho que isso aqui é um problema de permissão de pastas. Me diga como eu posso, no meu sistema operacional, dar as permissões necessárias. Aí ele vai te instruir. É só isso que você vai fazer, tá bom? Se aconteceu o erro. Se não aconteceu o erro como aconteceu aqui comigo, beleza, joia. Aí aqui você vai colocar as informações de instalação do WordPress mesmo, né? Caso você trabalhe. Ó, por exemplo, vou colocar assim, ó, dentista, padrãozinho, nome de usuário. Aí esse aqui sim é o usuário para você entrar no WordPress. Não tem problema aqui ser um usuário e senha fraca porque o site está rodando só na sua máquina. Quando estiver online em produção, precisa estar com boas configurações de segurança, o que inclui um bom nome de usuário e também uma senha segura. Aqui eu vou colocar só como estou localmente, vou colocar ADM e ADM porque é apenas local, mas não vá colocar isso aqui, pelo amor de Deus, quando tiver num site online na internet, tá? Aqui você não precisa marcar, se você não quiser. Aqui você vai colocar um e-mail qualquer, né? Eu vou colocar, por exemplo, o meu e-mail, contato@marcelordesigner.com. Pode confirmar o uso de senha fraca. Isso aqui é se você quer que o site apareça ou não no Google. Mas não vai acontecer nada aqui, porque nós estamos trabalhando localmente apenas no nosso computador, no nosso servidor local, certo? Se você, quando for subir esse site aqui para a internet, você quiser que ele apareça nos resultados de pesquisa do Google, você tem que deixar essa caixinha desmarcada. Se você quer que ele não apareça no Google, você tem que marcar essa caixinha, tá? Então aqui eu vou deixar desse jeito e vou clicar em instalar WordPress. Aí é só aguardar um pouquinho. Prontinho, clicou aqui em acessar, nós já temos um site com o painel do WordPress aqui acessável, tudo bonitinho, tá? Isso aqui vai tender, deixa eu clicar aqui em acessar, se o seu computador for um computador que tem pouco processamento, pouca memória RAM, ele vai demorar um pouquinho mais, tá? Aqui nesse caso estou demorando porque eu estou usando uma máquina virtual, mas se o seu computador tem mais memória RAM, tem mais processamento, ele vai abrir mais rápido aqui, porque isso é um software, por assim dizer, é o programa do WordPress rodando no seu computador de forma local e usando os recursos do seu próprio computador. E aí, se você estiver utilizando o WordPress para desenvolver o site, aqui já tem todos os detalhes que você precisa para você conseguir mexer nele de forma normal. O painel do WordPress, talvez você já conheça, talvez não. Se não, procura aqui no meu canal. Tenho lives que eu ensino um pouco mais a respeito do WordPress. Bom, enfim, é isso aí. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Espero que você tenha curtido e não deixe de dar o joinha aqui e se inscrever para assistir outros vídeos como esses. No próximo vídeo eu vou mostrar um pouco mais ainda a respeito do WordPress, mas uma coisa que pouca gente mostra e até hoje eu não vi ninguém mostrar desse jeito que eu vou mostrar, que é a forma certa de utilizar a inteligência artificial para editar sites usando o WordPress e Elementor. A gente vai ver isso num outro vídeo, tá? Uma última dica que eu vou te dar aqui antes de encerrarmos esse vídeo é que se você quiser, você não precisa do Elementor Pro para você treinar gratuitamente, tá? Então, se você quiser, você pode utilizar esse plugin do proelements.org, né? Então, se você está trabalhando aqui no site, ó, e você vai treinar utilizando o Elementor, que é o principal page builder do WordPress, clica aqui em adicionar plugin. Depois, eu tinha me esquecido desse detalhe, tá? Aí você vai pesquisar aqui na biblioteca de plugins do WordPress pela palavra Elementor, ok? Clicou aqui, vai fazer a instalação do Elementor, quer ver?
Clicou aqui, ó, em instalar agora. Beleza, só que esse aqui é o Elementor Free, o Elementor gratuito. Tá? Existe o Elementor Pro que tem mais recursos. Você não precisa utilizar uma licença do Elementor Pro aqui porque você está trabalhando localmente, apenas na sua máquina. Não se preocupe com isso, tá bom? Então ele vai descompactar o pacote aqui, só um minutinho que eu já vou ativar o plugin. Prontinho, clicou aqui, ó, ativar plugin. Vai aparecer a tela inicial do Elementor, tá? Eu não quero configurar isso aqui, então você pode apagar, ó, deixar só o WP Admin, apaga e depois dá um Enter novamente, que ele já vai voltar para o painel do WordPress aqui, como você tá vendo, tá? Aí o que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó, em Plugins, cliquei aqui em Plugins, aqui vai ter a lista de plugins, aí a gente vai baixar esse plugin do Pro Elements, vou clicar aqui, ó, em Download, ele vai baixar um arquivo .zip, pode ficar tranquilo, porque isso aqui não tem nada de pirataria, tá? Existe um tipo de licença no WordPress chamada GPL, depois você pesquisa aí, tem vídeos no meu canal até sobre isso. Se não tiver, em breve eu vou gravar mais vídeos. Na verdade eu sei que tem, mas é que na minha comunidade fechada eu coloquei lá. Se eu não tô enganado, eu não deixei aqui aberto pro YouTube. Mas logo eu gravo mais vídeos sobre isso, tá? Enfim, ele baixou um arquivo que tá aqui, ó. Que vai ser a extensão .zip, tá? Então, na realidade ele tá concluindo aqui o download. Vou aguardar só um pouquinho. Prontinho, já terminou, tá? Aí o que você vai fazer? Clicou aqui em adicionar plugin. E aí, você vai subir esse arquivo zip aqui como um plugin personalizado dentro do WordPress. Clica aqui, ó, em enviar plugin. E aqui, ó, em escolher arquivo, você pode arrastar esse arquivo zip aqui, ó, e depois clica em instalar agora. E aí ele já vai instalar o Pro Elements. Quando você instala o Pro Elements, você tem todas as funcionalidades, ou quase todas, exceto a biblioteca online de templates do Elementor, mas você já consegue utilizar os widgets que o Elementor oferece, ativar mais breakpoints, ativar outras funcionalidades que estão exclusivamente dentro do Elementor Pro. Clicou aqui em ativar plugin, é só aguardar um pouquinho. Prontinho, nós já temos o Pro Elements aqui, ou seja, nós podemos utilizar as funcionalidades do Elementor Pro durante o desenvolvimento do site. E óbvio, isso é caso você esteja trabalhando com o WordPress e Elementor nesse servidor local. Mas o principal é isso que você já viu, nós estamos trabalhando localmente. Se você quiser desligar o servidor, é só clicar aqui, ó, em Stop, ó. Então vou dar um stop tanto no Apache quanto no MySQL, e aí se eu tentar acessar novamente o localhost, ele não vai dar. Ele não vai funcionar porque o servidor está desligado. A mesma coisa que você desligar a máquina. Se você quiser acessar novamente, é só clicar aqui, ó, no Start e prontinho. Inclusive ele te fala aqui quais são as portas que esse servidor está utilizando, caso você entenda um pouco mais sobre portas e redes, ok? Então é isso. Agora sim terminamos, né? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Não esquece de dar o joinha, de compartilhar, de dar o seu comentário, por favor. Eu leio e respondo todos os comentários. E é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo.